Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Coloquei este. Podes baixar só um pouco? Estamos reunidos aqui neste final de tarde para falarmos um pouco sobre um disco muito especial. Muito especial para mim, muito especial também para a Isilda, calculo que muito especial também para o João Peste, que foi um dos autores envolvidos. O disco Free Pop, um disco que em dezembro deste ano comemora 37 anos de existência, foi editado em dezembro de 87. Comigo, João Peste, músico, vocalista, fundador dos Pop Del Arte, sociólogo, editor, agitador, escritor, pensador. Também a Isilda Sanches, minha camarada na Antena 3, jornalista, divulgadora, locutora de rádio, porque não agitadora também. Muito obrigado por terem aceito este meu repto para falarmos desta peça da música portuguesa tão especial, primeiro álbum dos Pop Del Arte. E eu quis começar esta conversa com este início deste som, porque eu acho que logo aos primeiros segundos deste disco quase que se indicia, dá-se pistas do que está para vir a seguir. É um disco que começa com um loop que não era uma palavra, diria, muito utilizada na música em 87, uma palavra que se tornou vulgar depois, mas que nesta altura era também uma palavra muito inusitada e muito pioneira. É um disco que começa com uma perspectiva daquilo o próprio João me perguntava. Ainda ninguém se queixou que o disco está arriscado, porque no fundo quase que indicia, esse loop indicia que através dessa repetição que é um disco riscado, retirada de uma peça do Berlioz, que aliás é o nome do tema. Portanto, logo no início deste Free Pop se indicia que há aqui algo novo. No dia 1 de outubro de 1987, o João Peste e os restantes quatro elementos músicos dos Pop Del Arte entravam em estúdio, num belíssimo estúdio, possivelmente o melhor estúdio de Portugal, na altura, os estúdios da Valentim de Carvalho em Paço de Arcos. Para o início das gravações, ao lado dos Pop Del Arte estava o Amândio Bastos, engenheiro de som, e o Nuno Rebelo, como produtor. Um disco que é editado a 8 de dezembro, como disse há pouco, 8 de dezembro de 87, no Frágil, portanto, para alguns metros acima do local onde estamos hoje. Olá Isilda, olá João, tu tens uma memória prodigiosa, são dias presentes na tua memória, a entrada em estúdio para a gravação do disco e a respectiva festa ou concerto de apresentação no Frágil. Sim, foi um período muito especial, não só porque é a primeira vez que estávamos a gravar um álbum e mais num estúdio tão grande e tão prestigiado como era o estúdio da Valentim de Carvalho, mas foi um período também conturbado para conseguir pagar as contas do disco, mesmo para podermos entrar para o estúdio tive que ir buscar um cheque à tarde, que já não tive tempo de ir ao banco e tive que endossar o cheque para podermos às 7 horas do dia 1 começar foi quase um Amândio Bastos que disse ainda por cima, porque a Valentim era um cheque da Transmédia com quem a Valentim tinha má relação. Eu é que não tinha nada a ver com isso, mas disse, olha, não consegui, mas tenho aqui o cheque que eles nos pagaram, serve como. E o fulano da Valentim olhou assim meio desconfiado, da Transmédia, tipo não é careca. O Amândio disse, eu responsabilizo-me. Qual foi o valor desse? Não te lembro. Mas foi caro, não? A entrada foi. Sim, era só uma entrada, não era o valor todo. O estúdio foi muito caro, mas também não sei o valor, porque foram-se fazendo as questões conforme foram sendo necessárias. Eu creio que esse cheque era para aí de
70 mil escudos. Ok. 350 euros para abrir a porta. Foi. Mas olha, foi um belíssimo Mas se já investimento. tivéssemos o cheque, tínhamos ficado à porta. Foi um belíssimo investimento porque 37 anos depois estamos aqui a saudar esse... Só corrigir-me uma coisa, não é bem uma correção, é só para um esclarecimento melhor. O Berlioz não é bem um loop, é mesmo um disco riscado. é um disco riscado mesmo. Um disco riscado. Ok. Era um disco do Berlioz, a Sinfonia Fantástica. O que eu fiz foi pôr uma bolha do HU da cola, não faz mal fazer publicidade à marca, mas aquilo secou. Portanto, quando se punha aquilo, a agulha batia e voltava para trás. Gravei uma cassete com a parte que me interessava e depois fizemos a música em cima da gravação do disco riscado. Ou seja, foi um loop, mas um loop artesanal. Sim. Não foi feito sequer com tecnologia, a não ser... Aquilo que qualquer adolescente hoje faz em casa em 30 segundos. E que tem tudo a ver, já falaremos da capa, que também é da tua autoria, que também parte desses princípios. Mas foi intencional. O disco foi arriscado intencionalmente, era aquele efeito que se pretendia. Mas já agora, se me permite, intencional porquê? Qual era a tua ideia? Porquê é que quiseste começar o disco assim? Era as tuas ligações música concreta ou dadaísmo? Sim, não, era bem mais básico talvez, embora pudesse ter relação com essas coisas indiretamente. Eu, quando era mais miúdo, eu sempre mexi muito em discos, quase desde os 5, 6 anos de idade. Os teus pais não se importavam? Não, mas pronto, havia muitos discos riscados, não é? E aquilo fazia sempre aquele efeito que não deixava às vezes ter a sua musicalidade quando o disco ficava ali, fazia um determinado efeito. Depois acho que alguém uma vez comentou que a Meredith Monk parecia um disco riscado e não deixava de ter uma certa razão, não é? E daí surgiu a ideia de arriscar mesmo um disco e fazer. Não sabia se o esquema do HU ia funcionar, mas funcionou. Claro que o disco ficou em utilidade, mas... Só tentaste isso com um disco? Não experimentaste como foi logo do Berlioz? E que dá nome ao tema. Isilda, tu passaste... tu passaste parte da tua juventude bem longe de Lisboa, no Sabugal, e eu não sabia, mas tu ali na nossa conversa à mesa disseste que a edição deste disco coincide com a tua chegada a Lisboa. Sim, eu tinha vindo morar para Lisboa há pouco tempo, estava há poucos meses cá. Já sabia que eram os Pop Del Arte, porque eu consumia avidamente tudo o que conseguia lá no Sabugal, que basicamente se resumia a programas de rádio e ao Blitz, na altura era o que havia. E já sabia dos Pop Del Arte, porque sabia que eles tinham passado pelo Rock Rendezvous e tinham um grande fascínio pela banda, porque todas as referências dos Pop Del Arte eram muito diferentes da maior parte das referências das outras bandas portuguesas e abriam os horizontes para outro tipo de manifestações artísticas, não tinham só a ver com música. Então havia assim uma espécie de aura de contracultura à volta dos Pop Del Arte, que acho que vocês, João, também se empenharam em construir, e tinha havido... Eu acho que é anterior à minha vinda para Lisboa, mas não sei se te lembras de ter ido a um programa de televisão da RTP, acho que era o Clube Amigos Disney, um programa infantil que passava... Não, era um programa de sábado Sim. Qualquer, mas não era esse. Não era esse o nome. Mas eu lembro-me dos Pop Del Arte terem ido lá tocar e as crianças estarem com ar absolutamente... De facto, aconteceram coisas neste país que hoje seriam impensáveis. Mas uma que eu me lembro, que era ao domingo à noite, tínhamos o domingo desportivo, onde víamos o resumo da jornada desportiva, que acontecia no domingo, basicamente no domingo à tarde, e há um problema técnico, a RTP teve um problema técnico num dos dias do domingo desportivo, e o que colocam no ar é, não sei, mas pelo menos uma meia hora de Pop Del Arte gravado. Eu apanhei um bocadinho, ou então a bobina que estava... Foi o Querel. Foi o Querel?
Pronto, um pedaço de Pop del Arte antes do domingo desportivo que eu... Haverá explicação para isso? Sabes quem é que... Porque, quer dizer, naquela altura... Nós fizemos, como era normal as bandas fazerem, programas de televisão, 1 ou 2, assim, o esquema normal do playback. Depois também fizemos a Quinta do 2, do Carlos Cruz. Esse programa era de Manuel Jorge Roca. E era um programa sábado à tarde, em que também estava o Barrininho, mas acho que como convidado para falar. E não me lembro já do nome do programa, mas pronto, acho que a RTP, o que aconteceu foi que, perante aquele imprevisto da avaria... Agarraram na primeira bobina que estava lá. Numa bobina qualquer, com bandas portuguesas em programas da própria RTP. Voltando ao contexto da época, eu gostava que... Portanto, estamos em 87. Tu achas que este disco é também reflexo de um contexto de época, não é? Há uma cena indie a surgir em Portugal que não existia e que ali na segunda metade da década de 80 começa a emergir. Tínhamos entrado para a CEE há 2 anos, Portugal adere à Comunidade Económica Europeia em 85. Temos também um político, Cavaco Silva, também a começar a mostrar-se, e só tinham passado, quer dizer, já passaram 50, mas só tinham passado 12 anos do 25 de Abril. Portanto, tu achas que, para lá das tuas referências estéticas, que eram muito, muito alargadas e que saltavam não só pela música, mas do cinema, da poesia, do teatro, tu achas que este contexto, diria, socioeconómico, está também refletido neste disco? Está sempre... As coisas nunca são feitas num vazio e então, refletem sempre o período, o momento histórico em que são feitas, mesmo que sem intenção de que seja assim, acontece sempre. Neste caso, pronto, claro que o facto de se viver no pós-25 de Abril não era nada indiferente, possivelmente antes do 25. Embora antes do 25 de Abril houvesse contracultura e bandas, ainda apareceram algumas a tentar fazer coisas, mas claro que era um ambiente completamente diferente, havia censura, havia uma repressão das ideias de cada um. Tiveste alguma banda antes do 25 de Abril? Tinha 10 anos. Não. Próximos de alguma? Não, quer dizer, os meus irmãos mais velhos conheciam o Carlos Mendes e o Paulo de Carvalho, isso assim, que eram dos Shakes, mas não tive qualquer proximidade, nem sequer tinha nenhum disco dos Shakes em casa. Tinha bastantes discos, mas não... Tinha-lo riscado? Não, também não. Pelo menos propositadamente, risquei muito sem querer. Mas não, acho é que quando se faz um disco, ele reflete sempre aquilo que somos naquele momento e aquele grupo de pessoas é naquele momento. Se fosse outro grupo de pessoas e noutro momento seria algo diferente. Mesmo que quisesses fazer a mesma coisa já não seria igual. Tudo se conjuga naquele momento para ser assim. Claro que era um Portugal que fazia parte da Europa, não éramos jovens que estávamos ameaçados pelo ter que ir para uma guerra colonial, tudo isso era importante. Mas é a trajetória de cada um, as paixões que cada um tem, a nível de música, a nível estético, a nível político, por aí fora, tudo se conjuga num disco, a tecnologia disponível na altura, não é? Que às vezes também não nos deixamos cair muito na tecnologia, não é? Poder fazer as coisas às vezes sem... que ela é importante, claro, e não foi por acaso que escolhemos também o estúdio que era o mais prestigiado, era o mais caro, mas também era o mais sofisticado que havia
na altura, portanto, mas não deixámos de riscar o disco à mão com um tubo de cola. Claro. Portanto, Uma vez falámos sobre este disco, eu ontem voltei a ouvir essa conversa que tive contigo, porque este disco foi também já reeditado em CD, há, não sei, mais de 10 anos. E eu fiquei sempre com uma imagem que tu disseste naquele programa, era que, pronto, essa mistura que tu falaste, não é? Que é o cinema, o teatro, a poesia, portanto, é um disco que tanto pode ter reflexos de Duchamp, como tem de Roxy Music, de Almada Negreiros, ou de outras referências. E falavas a imagem que tu deste é um bezerro de ouro. Não te lembras disso. Mas e agora, por falarmos também no 25 de Abril e de ser um disco que sai com imprensa livre, com uma imprensa musical a crescer e a desenvolver-se com outras pessoas, qual foi a reação desse jornalismo musical a um meteoro como é este Free Pop? Houve uma parte do jornalismo que reagiu mal, de uma forma muito agressiva, até surpreendentemente, que era se calhar as pessoas de quem se esperaria menos isso. Também não vale a pena estar a citar nomes, mas eram críticos que exaltavam muito os baladeiros de Abril, e ainda bem, acho que sim, mas depois reagiram muito mal perante este disco, chamaram-nos feios, porcos e maus em letras garrafais, creio que no Diário Popular, sei lá, houve coisas assim muito agressivas mesmo, um bocado exageradas, creio, não havia motivo para isso. Mas reagiram mal, não compreenderam, houve ali qualquer coisa. Houve alguém que chegou a escrever mesmo: isto é o exemplo de tudo o que não deve ser feito em música, de como não se deve cantar, de como não se deve escrever, de como não se deve compor, de como não se deve gravar, de como não se deve produzir, de como não se deve fazer uma capa. Portanto, era uma mas isso até podia ser visto como um elogio para os populares, não é? Vocês não estavam a jogar pelas regras normais, não é? Sim, sob um determinado ponto de vista, claro, não é? Daquelas críticas que a pessoa gosta de ter, ao mesmo tempo, para contar aos netos, nem que seja. Estavam a fazer alguma coisa certa, não é? Pronto, mas depois também havia os outros que os receberam muito bem. Sim. Muito bem, não diria, com algum cuidado, mas isso também é natural. É natural, realmente, para um primeiro disco, embora já tivéssemos feito o Maxi do Querel em fevereiro de 87, depois ao mesmo tempo que o álbum também saiu o single do Santos Pop com o Jubó, mas talvez tirando o João Lisboa no Expresso e o António Sérgio, foram assim, talvez as pessoas que eu senti mais sinceridade na altura naquilo, nas críticas e fizeram. Outros não sabiam muito bem o que é que haviam de dizer, também não queriam dizer mal, então ficaram assim mas pronto, de qualquer maneira, o Blitz deu capa, o que já era importante na altura, não é? O 7 foi dos que reagiu muito mal, não é? Tipo, como se fizéssemos parte de uma lista negra, não sei, como se fosse assim mesmo, pessoas estavam ali com o disco para fazer mal aos outros e para prejudicar o mundo em que vivíamos. É engraçado porque, no fundo, os jornalistas que combateram pela liberdade, no fundo, sim, que estavam a ser, desta vez eram eles os reacionários, não é? Desta vez eram eles os mais. É chato dizer isso, mas aconteceu. É difícil não dizer, não é? Estamos aqui também. Realmente, com o tempo. Era uma mudança de paradigma, não é? Eram só 12 anos, não é? No passados 50 ainda temos. Sim. Imagina 12. Sim, dá resquícios. Eu creio que tem a ver. Pronto, eram jornalistas de esquerda, conotados com a esquerda, não sei, com questões partidárias,
Também a esquerda não é uma coisa una. Vocês também eram de esquerda, não? Bem, de direita não éramos, de certeza. Principalmente naquela altura era complexo dizer assim tão taxativamente, porque estávamos na Guerra Fria. Eu, por exemplo, sempre simpatizei mais com os movimentos não alinhados e foi mais terceiro-mundista, portanto não simpatizava propriamente com a... Portanto, a esquerda na altura ainda era muito associada ao comunismo? Depende, mas não era verdade, porque vários partidos também não estavam alinhados com a União Soviética, portanto, só dizer assim, a de esquerda é muito... Também estava a configurar uma esquerda nova na altura, mas pronto, para além da esquerda mais clássica, próxima do PC e do MDP-CDE, que também não são a mesma coisa, e do PS, mas depois havia a chamada extrema-esquerda, mas aquela nova esquerda independente, mais europeísta também, ainda era uma coisa que estava em formação, com ligações ao ecologismo e não sei o quê. Mas sim, quer dizer, não tenho problema. Eu tenho problema muito com os rótulos pronto. Eu sei claramente que não simpatizo com as ideologias de direita, mas às vezes, para me definir como de esquerda, tenho que definir o que é ser de esquerda e às vezes não é assim tão simples quanto isso. Okay, mas se tivesse que escolher, quer dizer, votei sempre em partidos de esquerda, nunca votei nem sequer são as tuas convicções, era mesmo mera curiosidade. Os críticos da esquerda mais ortodoxa então não reagiram bem aos pop del arte. Poderia ter um problema, mas já o verbo ser é um verbo tão simples e tão complexo, não é? E dizer que se é isto ou é aquilo, somos muitas coisas ao mesmo tempo. João, mas as palavras, enfim, as palavras neste disco... Eu queria falar agora um raciocínio em relação àquilo que estava a dizer. Estava a falar dos jornais de esquerda, com isto acabei por me perder. Que os jornalistas que assumiam essa posição de esquerda e ficaram muito ultrajados com o free pop. Até porque ainda tentaram insinuar que éramos nazis, não sei o quê, com o Heidegger. Eu, por acaso, nunca tinha lido Heidegger na altura, portanto era assim um bocado esquisito, porque e mesmo se gostasse de Heidegger não significa que fosse nazi lá, porque o Heidegger teve algumas aproximações, mas nem sequer era o caso, nem sequer era uma referência, que eu nunca sei de onde é que isso nasceu, mas chegou a aparecer assim umas coisas, umas piadas com o Heidegger à mistura, que eu nem percebi porque. Eu acho que a seguir ao 25 de Abril, e é curioso, fizeste uma coleção agora, ou organizaste uma coleção de discos em que tem o Zeca Afonso, o José Mário Branco, várias coisas, algumas antes do 25 de Abril e outras depois. Essa é a minha opinião. Acho que, não sei se toda a esquerda, mas alguma esquerda, teve um comportamento errado em relação à cultura, principalmente em relação à música, a seguir ao 25 de Abril, que foi achar que se devia fazer música muito básica, e chegar às pessoas mais facilmente. Nunca se tentou dar a tal bofetada no gosto do público, como o Mayakovsky falava, não é? Nunca tentou que esse público fosse agitado ou provocado de alguma forma. Se querem uma música fácil, tomem lá, e era... sem ofensa para ninguém, mas pronto. O Zé Mário, acho que o Zé Mário... Não. O Zé Mário é um agente dessa... Calma, mas os grandes discos mesmo das canções de Abril são anteriores ao 25 de Abril. Não é? Os melhores discos do Zeca Afonso são antes do 25 de Abril, mesmo o Venha Mais 5 ainda é de 73. Do Zé Mário Branco de 71, o Zé Mário Branco é de 71. O Sérgio Godinho, acho que também já aquele, como é que se chama, que é logo a seguir ao 25 de Abril, mas já é no pós-25 de Abril, já começa a entrar assim por algum...
algum populismo musical, chamemos assim, pronto. Mas pronto, o exemplo mais era aquela olá, olé, de que o povo não arreda pé, coisas desse género que realmente eram quase musicalmente equivalente ao que hoje se faz no Pimba. E não é por essas pessoas não terem capacidade para fazer melhor. Era uma opção fazer assim. Era uma opção fazer as coisas de uma forma básica, porque chegava às pessoas. Ou seja, em vez de tentar nivelar por cima, tentou-se nivelar por baixo. E acho que isso foi muito mau. E se calhar ainda estamos a pagar a fatura de algumas dessas coisas. Nunca se tentou, porque essa música era mais complexa, mais difícil, é burguês, ou é intelectual, e pronto. Também lá, por exemplo, uma pessoa que eu admiro como um filósofo, que é o José Barata Moura, até assisti a várias aulas dele de História da Filosofia, e é incrível. No entanto, a música era por opção dele mesmo básica, tipo a valsa da burguesia, o direito de tendência. Não era, olha, aquele é um piroso, faz aquilo porque é piroso ou é básico. Não, ele é tudo menos básico, é um intelectual de alto gabarito. Mas, no entanto, acho que era uma opção estratégica e ideológica. Vamos fazer música fácil, porque assim vamos chegar às massas. Mas as massas, se calhar, mereciam ouvir outras coisas, ou começar a ter a oportunidade de tocar em coisas diferentes, de ver os seus horizontes mais expandidos e elaborados de outra forma. E a verdade é que se caiu muito nessa... que é bom haver uma música também mais troliteira, digamos, tipo o fado de Alcoentre e essas coisas, também fazem parte do cancioneiro, mas por vezes falta um pouco o outro lado. Acho que é a minha opinião, pronto, uma música popular mais elaborada. Tu tiveste falar do Fernando Lopes Graça ou de coisas assim, mas uma música popular mais sofisticada e mais complexa, e porque mesmo até o Zeca Afonso, que é o grande gênio, não é? Aquele disco a seguir ao 25 de Abril não, é um pouco também... Não tem a profundidade dos outros. Acho que era uma opção mesmo da época. Temos uma obrigação cultural para com o povo, e é de fazer música para as massas, e fazer música para as massas passa por fazer música fácil, música acessível, e isso foi muito negativo, na minha opinião. Em 87 é um ano... Eu acho que é um ano... Não, tu comparas os discos portugueses de meados dos anos 70 com aquilo que era feito, por exemplo, no Brasil, por o Chico Buarque e o Caetano Veloso, e é uma diferença abismal de falta de complexidade e de profundidade naquilo que era feito cá. Mas, no entanto, quando vais ver os discos do início dos anos 70, por exemplo, o Margem de Certa Maneira, ou Cantigas de Maio, ou outras coisas, isso não acontece. A distância não é tão grande. Não, até pelo contrário. Até supera. A música ao serviço da revolução. Não temos de estar a ver... Mas não funcionou. Fez um mau serviço, na minha opinião. Acho que deviam... Aliás, acho que há umas entrevistas de Mário Branco em que ele diz qualquer coisa desse género, mas não me atreveria a dizer que o ponto de vista dele era o meu. Mas, pelo menos, critica e ele talvez seja um pouco a exceção. Mas a verdade é que o José Mário Branco é muito falado agora, porque não o era assim tanto durante a década de 70. Eu isso sei porque eu sempre acompanhei muita música, de tudo, de todos os géneros possíveis e imaginários, e a popularidade do José Mário Branco era em certos meios. A do Zeca Afonso, ele, pronto, um caso à parte, é um herói nacional, não é? É quase está para o século XX, quase como o Camões está para a história de Portugal a partir do século XVI. É o herói nacional, e é como
os heróis do 25 de Abril, do MFA, está-me a faltar o nome do Salgueiro Maia, por exemplo, não é? Pronto. São heróis e é construído um mito à sua volta. Mas depois os nomes até mais populares na altura continuaram a ser o Fernando Tordo, o Paulo Carvalho, e depois houve outros, não é? E outras áreas musicais, mas aqueles que tentaram fazer uma música política acharam sempre que a música política devia ser o mais acessível possível. Não é? Se disser, faz isto assim, não sei, tu agora a supor. Vamos fazer isto assim para ficar melhor, para ficar diferente, para ficar mais original, não sei que expressão usar. Eu creio que a reação deles seria logo, não, porque isso vai afastar as massas. O importante era chegar às massas. E acabaram por afastar mesmo as massas, porque depois a qualidade não ficava aquém do que era esperado. Às vezes podiam ter logo o impacto na primeira audição que se queria, mas com o tempo as coisas sobreviveriam. E vais ouvir, e eu creio que é difícil não concordar comigo, certas coisas eram mesmo muito básicas. Não sei se valeu a pena. Essa tua ousadia, diria, criativa, era partilhada com... Eu lembro que 87 é um ano onde, como eu disse há pouco, é um ano onde essa ideia de uma música independente portuguesa, essa tal cena indie começa a emergir. Mas é um ano onde várias coisas acontecem. É um ano em que os chutes e pontapés passam de uma banda, diria, de uma imensa minoria para um domínio público, com o Circo de Feras, não sei o quê. É um ano onde os Madre Deus se estreiam com os Dias da Madre Deus. É o ano em que sai, no final do ano, sai o Free Pop. É o ano em que os Blair e Fadadá, por exemplo, também lançam as coisas que fascinam. Também é um disco muito, muito marcante. Portanto, mas essa tua ousadia criativa, esse pensamento que tu agora nos revelaste, achas que era algo partilhado por exemplo, pelo Nuno Rebelo, que fez parte dos Blair e Fadadá e que foi produtor deste disco? Era uma ideia geracional ou era um caso isolado? Acho que não há ideias geracionais propriamente. Eu não chamaria ousadia criativa, nem nada desse género. Estávamos a fazer aquilo que gostávamos e que sabíamos fazer. Era aquilo que correspondia àquelas pessoas, às experiências que tinham, à inexperiência também que tinham. Portanto, muitas coisas serem feitas de forma tão atabalhoada também funciona num determinado resultado estético, e às vezes não era porque quiséssemos ser assim, é porque éramos assim. E as influências todas, a música com que crescemos e que estavam lá, e de muitos géneros diferentes, porque sempre ouvi coisas muito diferentes e as pessoas estavam comigo também. Havia uma intenção de nos surpreendermos a nós próprios. Não era tanto, vamos ser ousados, não, ou vamos ser originais. Às vezes perguntavam, vocês o que é que fazem para ser originais? Nunca fizemos as coisas assim, fazíamos as coisas naturalmente. Portanto, havia um sentido crítico. Quando não gostávamos das coisas, havia coisas que não gostávamos e outras de que gostávamos. Mas fizemos as coisas, era o resultado lá está, como tu disseste, também do contexto. Nós crescemos a ouvir, somos da geração do punk e pós-punk, mas antes já ouvíamos música. Por exemplo, eu era uma pessoa que tinha discos do Zeca Afonso em casa, mesmo antes do 25 de Abril. Na hora dizia, cuidado, não ponhas isso de volta, que pode vir aí alguém. Quem é que era a Pito, com certeza, pronto, também não queria dizer o nome. Dizia para pôr a música mais baixo, se eu pudesse algum desses discos. Mas não havia assim. Pronto, era o resultado, que também sentia especial atração por certos movimentos artísticos, como o Dada e o futurismo. Ainda por cima, o futurismo português é muito forte, e essas coisas estavam lá todas, mas também estavam as influências
da música pop, mais comercial, fosse a Donna Summer, fosse outras coisas como o Jacques Brel, ou sei lá, pronto, a pessoa sempre ouviu tudo e tudo que houve influencia. Agora, não havia, era talvez uma atitude de rebelde, e talvez tenha sido isso que chocou certos jornalistas contra os quais eu nada tenho, mas eles pareciam que tinham qualquer coisa contra nós e deviam achar que era perigoso, que era subversivo, que estávamos possivelmente, ainda por cima, era mais fácil se pudessem pôr o rótulo, estes são burgueses da direita, e o rótulo também não colava de maneira nenhuma. Não sabia o que é que haviam dizer, mas achavam que era coisa de intelectuais e de gente chata e que tinham, digamos, uma espécie de... como se fôssemos hipsters, apenas queríamos estar contra o que as massas gostavam e eles é que estavam do lado das massas. E não concordo nada. Mas conquistaram um belo nicho, porque vocês tinham muitos seguidores. Sim, mas sempre foi um nicho. Mas às vezes os nichos são preferíveis às massas, não sei. Sim. E tu dizias que não tinham ousadia nenhuma, mas há pelo menos uma ousadia de teres feito uma editora independente numa altura em que isso, quer dizer, era... Eu não chamaria ousadia, mas pronto. Eu chamaria uma criancice, mas... acho que foi mais. Queres elaborar? É miúdo, agora vou fazer isto. Agora, pronto, só que em vez de achar que ia ser o Cristiano Ronaldo, achei que ia fazer uma editora de disco. Mas, pronto. Quando nós estamos a ouvi-lo, aos 37 anos, com 37 anos de distância, enfim, sempre tive a mesma opinião sobre ele. 37 anos consolida esse gosto que tenho a ouvir este disco. Mas com o disco fechado, tu e os teus amigos de Pop Del Arte tinham a percepção, havia uma percepção de fizemos realmente um disco diferente, fizemos um grande disco. Havia essa percepção? Não, acho que não pensavas muito nisso, talvez. Também o que é um grande disco era, lá está, pronto, o tal verbo ser, é sempre complicado. Simplificando, ficaste contente com o disco que fizeste? O disco que era possível fazer naquele momento. Claro que tinha erros, tinha coisas que estavam mal feitas, isso é o olhar de quem o faz em relação àquilo que tinha em mente, mas à partida não estava arrependido de fazer isso, não. Mas como é que é dizer? Para já tinha a noção que o ser grande ou não, isso o tempo é que dirá. Não, pronto, era logo. Isto hoje pode nos parecer muito bom e amanhã eu ouvir isto e ter vergonha. Ou pode não ser, até pode ser que venha a ter muito orgulho disto no futuro. Não era logo uma incógnita, não sei, as coisas dependem do contexto e eu nunca... Isso há uma coisa que é imprevisível, é o futuro. Mas assim, à partida estávamos contentes, não só porque tínhamos feito um disco, como correspondia mais ou menos a como fizemos num tempo recorde, que entramos no estúdio dia 1 de outubro e no dia 8 conseguimos ter o disco na rua, ou ser lançado no Frágil, como disseste. Portanto, eram pontos positivos. A análise estética, eu não sei o que é isso. Acho que é melhor deixar para os outros. Também sentíamos alguma injustiça quando ouvíamos os feios porcos e maus. E achas que é um disco que... Porque não correspondia à verdade, até éramos bonitinhos na altura. É verdade. E achas que é um disco que também ajuda a definir... Deve ser uma vinda de quem vinha, mas pronto. Estás-me a deixar curiosa. Não. Eu sei quem é, mas não digo. Não, também não interessa. Não estava a referir a um em particular, mas à generalidade. Não interessa. Por acaso é uma boa pessoa. É uma boa pessoa e até escreve muito bem, mas enfim, também não era. Vamos ultrapassar isso. Mas achas que é um disco... Eu acho que é mais... Por isso é que eu tentei contar essa história em minha visão, porque nunca vi isso tanto como... Embora às vezes parecesse pessoal,
tentei perceber porque é que era assim, e acho que tem mesmo a ver com essas opções ideológicas e estratégicas e os preconceitos que se foram criando em relação à música, não é? Achando que tudo o que era mais elaborado ou mais sofisticado ou mais que era perigoso, que iria fazer mal às pessoas, iria afastar as pessoas, não sei bem de que objetivos, de que revolução. João, sei que foste... E acabou por ser extremamente negativo e reacionário. Gostava que me falasse um pouco, sei que foste tu que fizeste a capa desse disco, gostava de saber também de onde vem a ideia do título, que ainda hoje é um título excelente para um disco e até poderia ser um excelente título para um excelente nome para uma banda. Comecemos pela capa. É também corte e cola, não é? Um bocadinho. O HU podia estar presente no interior do disco e fora. Não sei se foi o mesmo tubo, mas era algo semelhante. Sim. Precisávamos de imagens para usar nos concertos como slides feitos no Rock Rendezvous, pelo menos que havia uma máquina de slides. Então lembrei-me de fazer algumas colagens e algumas pinturas, algumas que eu até pintei mesmo. Lá está, mais uma criancice, não tinha jeito nenhum para pintar, mas pintei. E houve outras que fiz umas colagens e usei coisas de arte clássica, mas com bocados de outras coisas e recortes de banda desenhada e tintas um pouco lançadas ao acaso no papel, pronto, e esta capa do Free Pop era uma dessas colagens que eu tinha feito para ser feito um slide para ser projetado, e chegou a ser em concertos no Rock Rendezvous que demos na altura. Portanto, eu creio que será uma colagem feita aí em outubro, novembro de 85. Houve um concerto do Rock Rendezvous dia 8 de novembro, e eu acho que foi esse concerto que fizemos uma série de imagens, e acho que essa era uma delas. Havia uma com a Nefertiti, uma coisa do Ploeg, que era da banda desenhada franco-belga. Era divertido. E o Free Pop é uma derivação, calculo eu, se já havia Free Jazz, porque não haver um Free Pop? Sim, era um bocado por dizerem que a gente não tocava nada, não sabíamos tocar, que era... Aliás, houve um gajo que disse qualquer coisa: pois, estes gajos não sabem mesmo tocar, já havia o Free Jazz, só lhes tinha faltado inventar o Free Rock. Pronto, não é verdade que os gajos do Free Jazz não toquem nada, pelo contrário. Mas até gosto muito de algumas coisas, como a Sana Ra em particular. E achei que havia um fundo de verdade naquilo, apesar do parecer preconceituoso, e que achei que Free Pop era melhor que Free Rock, porque tinha mais a ver connosco, e o conceito de pop é universal, no fundo diz respeito a toda a música que é música popular, e o que nós fazíamos era música pop, música popular, não era música erudita, não éramos seguidores do Adorno ou do Schoenberg. Éramos apenas pessoas comuns a fazer música, um pouco na linha do do-it-yourself do punk. Qualquer pessoa pode ser música. Éramos não músicos, no sentido mais todos tradicional. Não tinha formação nenhuma? Não, tínhamos a formação de ir aprendendo a tocar por nós próprios. Portanto, a ideia, essa tal caricatura do free rock fez sentido, mas como free pop. E assim não tive também de ficar a dever direitos de autor a ninguém, porque de qualquer maneira fui eu que inventei a versão free pop.
mas tive a ideia por causa de ter ouvido esse comentário do Free Rock. Este disco é feito por 5 músicos, não é? Um disco feito por ti. 6. O Zé Pedro Moura, o Luís Sampaio, o Rafael Toral, Sapo, João Peste, disse 6 porque E Nuno Rebelo. Nuno Rebelo também participa, além de produzir. Eram as sensibilidades, as vossas sensibilidades eram muito diferentes? Era realmente uma banda com sensibilidades de... Era. Mas estávamos alinhados e não sei se víamos todos exatamente o mesmo em casa ou tínhamos todos a mesma. O Nuno Rebelo era uma pessoa com uma grande versatilidade musical e acho que também se sentiu à vontade connosco porque sabia que podia... Não se tinha que preocupar com o lado comercial das coisas, que eu acho que ele se preocupou um pouco com esse lado quando fez principalmente o álbum das Mulheres Dada, não tanto o Maxi, mas ele queria ter e é legítimo, não é uma crítica, queria ter uma banda com êxito, queria que os Mulheres Dada crescessem e fossem uma banda importante, uma banda até, se possível, com repercussão internacional e às vezes continha-se um pouco usando a tua expressão, no que poderia ser considerado ousadia. Eu tentava que houvesse ali um lado comercial nos Mulheritos da ADAC que os pudesse catapultar para um mainstream, digamos assim, embora tivesse lá também o outro lado. Acho que como produtor nos Pop Del Arte, ele fez como ficar mainstream ou não era problema dele, portanto, se eles não venderem nenhum disco, é problema deles, não é problema meu, estou aqui à vontade. E acho que foi bom para nós, não é? Claro que aqui fica tudo entendido uma crítica com o disco dos Mulherife, assim, acho que... Os Mulherife conseguiram, quer dizer, o Zubi Zebanovi é uma canção, faz parte do cancioneiro. Nunca foram... Durante uns anos eles foram... Por acaso é a música que eu não gosto dos Mulherife. Sim, mas foi aquela que... É que toda a gente conhece. Que está presente. É a única que eu não gosto mesmo. Nem nunca consegui perceber, mas pronto, é uma opinião pessoal. Gosto bastante dos Mulherife e acho que tiveram 3 vocalistas excelentes, que entre o Pedro Dorei e a Anabela ainda houve outro, que foi o Filipe Meireles, depois foi para a Tropa, agora que foi o único que não gravou. Foi o único que não gravou por causa da Tropa. Aliás, ainda há uma 4ª vocalista, uma Sofia Amendoeira, que grava depois da Anabela Duarte sair. Voltando à ideia... Sofia Amendoeira nunca vi ao vivo, por isso não vou fazer nenhum elogio, não é porque ela não merece, é porque estaria a ser pouco sincero. Não é? É uma parte final. O Pedro Dorei vi ao vivo e conhece em disco, o Filipe Meireles só vi ao vivo, nunca gravou, e a Anabela conheci pessoalmente e também, como o Pedro Dorei, portanto, deu à vontade para falar. E é curioso só a história do Filipe Meireles, de como uma carreira musical foi completamente estragada pelo serviço militar obrigatório. Nos anos 80, algo que aconteceu muito nos anos 60. Em 85, ele deu concertos, por exemplo, houve um concerto na aula magna com os Croissants, os Mulherife Dada, os Pop Del Arte, depois com a Juta e Padamés também apareceram, que era para os trabalhadores com salários em atraso, em 27 de abril de 85, e os Mulherife Dada estiveram lá com o Filipe Meireles. Ainda fizeram vários concertos, creio que no Agitar tem Aveiro ainda, em julho de 85, e depois de repente no verão ele tinha que ir a correr para a Tropa porque já era dado como refratário e nunca mais soube nada dele, creio que sobreviveu e está vivo, penso eu, mas não, mas é só quando hoje as pessoas quem é que era outro dia, creio que era o Durão Barroso, que dizia que os melhores tempos da vida dele foram na Tropa, e eu no Mel disse algo equivalente. Eu penso sempre nestes casos de pessoas e de bandas que foram destruídas e de
lacunas que há no património musical português, porque houve bandas que foram destruídas pelo serviço militar obrigatório. E isso se aconteceu na música, terá acontecido em muitas outras áreas, e não só na arte. Muitas vidas foram destruídas ou cortadas ao meio por isso. Portanto, era só... E há uma... Já que estamos a celebrar o 25 de Abril, lembrar que uma das coisas boas do 25 de Abril foi ter acabado com a guerra colonial e depois ter acabado mais tarde com o serviço militar obrigatório. Não sei, eu acho que o triste da questão é que 50 anos depois, e voltando a agarrar neste disco, no tema que fecha o disco, Juramento Sem Bandeira, embora as palavras aqui dividam-se muito entre a fonética, que foi algo que tu trouxeste muito para a tua música e continuas a colocar em prática na música de Pop Del Ar, também há um discurso direto, o Juramento Sem Bandeira, que é uma canção que tu colocas aqui no final, uma canção partilhada com o Adolfo Canibal. Eu já soube isto de cor, mas desta vez escrevi. Acaba com: e se um dia os fascistas no poder se transformarem em balas perdidas na multidão, nós sairemos à rua, nada nos calará, nada nos derrubará, eu juro. É engraçado, engraçado não tem nada de engraçado, não é? É irónico. Há essa... É quase uma triste atualidade, não é? Quase. Sim, talvez. Pronto, aqui a palavra fascistas era polémica, porque foi muito usada a seguir ao 25 de Abril, depois caiu em desuso, era quase de mau gosto dizer essa palavra, e houve quem nos dissesse isso. Não deviam ter usado a palavra fascista, parece conotar conota-os com algumas coisas, mas também tinham um sentido mais largo, um sentido quase Foucauldiano e não meramente o fascismo histórico. Não me estava a referir ao Hitler e ao Mussolini, obviamente, mas ao fascismo que é estrutural e que se mantém e que, como disseste, está vivo, não é? Estava vivo nessa altura e está vivo hoje. Essa vertente quase subterrânea que não estava por ele, mas que agora está a ser bastante mais visível. Na altura não era tão visível. Mas a relação... na altura, em 87, já um bocadinho antes, 86, nesse período estava a haver um regresso de um certo nacionalismo, talvez tenha sido o que serviu de base à ideia. O Sem Bandeira ali era mais querer assumir uma posição não nacionalista. Embora, claro, depois a expressão acaba por dar para mais coisas, mas inicialmente o que incomodava estava a haver um ressurgimento, um sentimento nacionalista. Estás a falar dos skinheads, por exemplo? Não, os skinheads, até pelo nome, não têm muito nacional, não é? Mas skinhead cá, que tinha... Não, era aquela coisa das esquinas. Alguém disse que eu não teria que eram 7. Mas começou um pouco com os Heróis do Mar e de uma forma muito inteligente em termos de marketing. Depois havia um pouco também nas coisas pelo nome da Fundação Atlântica e aquela onda, embora os chutes e pontapés sejam outra coisa, pelo menos inicialmente era outra coisa, estavam ali. Não é esse, foi a banda que conseguiu ser mainstream. Não é? Se calhar sacrificou algumas coisas para o filme. Nessa altura os Heróis do Mar já andavam a cantar outras coisas, não é? A música já era... Enfim... Sim, mas eu não estava a referir aos Heróis do Mar. Há um inventor que... hoje podemos olhar para ele, olhar para essa canção como uma canção que pudesse indiciar isso, mas enfim, os chutes já eram outra. Onde é que tu vias esses sinais de... Não, havia, como eu estava a dizer, nos Heróis do Mar, nos Madre Deus, na própria estética da Fundação Atlântica,
uma série de sinais estavam a surgir ligadas a algumas pessoas e havia um pouco esse lado, sim. O Esteves Cardoso, inclusive, tinha escrito um artigo para a análise social, era um artigo de sociologia, que até era interessante, em que ele falava no integralismo lusitano, que era, digamos, o mais à extrema-direita que houve em Portugal. Não é assumidamente extrema-direita, era mais à direita que o próprio Salazar, também houve um movimento integralista no Brasil, também ligado depois com... O artigo foi publicado no Expresso? Não, era o artigo mesmo da revista de Sociologia e Análise Social, que era do Instituto de Ciências Sociais. E era um artigo de sociólogo, não era um artigo de jornalista. E ele falava no sebastianismo e dinivismo, acho que era assim, no integralismo lusitano. E dizia que o integralismo lusitano, portanto, essa potência máxima da extrema-direita portuguesa no século XX, e que praticamente foi até... Mas não quero já referir. Pode dizer que o próprio Salazar acabou por os aniquilar, de certa forma. Já agora, em toda curiosidade, um dos avós dos Guimarães de Homem Cristo, dos Daft Punk, estava ligado ao integralismo lusitano. Não. Desculpa, foi só uma curiosidade. Dos Daft Punk? Do Guimarães de Homem Cristo. O Homem Cristo, acho que um dos maiores do integralismo lusitano era o Homem Cristo. De qualquer maneira, o artigo que dizia era que havia duas vertentes ideológicas no integralismo lusitano, que era o sebastianismo, que era o espírito heroico de Portugal, da nação valente e imortal, dos guerreiros que foram à conquista do mundo. E havia outra vertente, que era a dinisíaca, que faria com o Portugal modesto, recatado, ligado à ideia do Dom Dinis, do Portugal da agricultura e mais fechado sobre si próprio. E que essas duas vertentes, ele faz uma análise interessante, e do ponto de vista como sociólogo que é, e competente, e pessoa que escreve bem, mas chamou-me um pouco a atenção para que essas duas vertentes estavam a aparecer em algumas das bandas da altura. Esse lado heroico e do Portugal épico e guerreiro nos Heróis do Mar, esse lado bucólico do Portugal meio rural e meio fechado dos pobrezinhos mas que aparecia nos Madre Deus e em alguma recuperação que estava a ser feita do fado na altura. Portanto, havia um lado nacionalista na música e que estava ainda por cima, a meu ver, e eu achei isso logo na altura, a ter alguma identificação com coisas que não me pareciam nada saudáveis, como o integralismo lusitano. Então, o Juramento Sem Bandeira é quase uma resposta a esse contexto? Não era, não diretamente, mas mostrar que não tínhamos nada a ver. Mais, não tínhamos nenhuma vertente nacionalista e pronto. Quando cantávamos em português também não era nacionalismo, era também português é a nossa língua principal. Mas mesmo a capa do disco Paixão, de Heróis do Mar, Paixão, sim, é uma capa neogarretista que se vê um carteiro e uma... Tipo aquela coisa mesmo... Meio de escola de primeiro ciclo. Sim, de escola de escola primária do tempo do Salazar, aquela coisa mesmo bucólica, lá está aquele lado dinisíaco que o Esteves Cardoso está a apontar no artigo. E isso, talvez fosse esse tipo de coisas fossem o oposto do que eu achava que devia fazer e que achava que a banda que eu achava devia fazer. Não quer dizer que não achasse que algumas coisas que os Heróis do Mar fizessem foram bem feitas
E em relação aos ladrões também, estou a falar num plano meramente de olhar ideológico sobre as coisas. Ideológico e estético. Não sei se tem este folheto, é um folheto gratuito que está disponível ali na secção dos discos, onde esta coleção sempre, na qual este disco se insere, tem uma série de textos escritos por uma série de pessoas convidadas e se quiserem, está disponível gratuitamente, podem levá-lo para casa. E uma das pessoas que escreve, a pessoa que escreve sobre este disco é o Pedro Adão e Silva, o nosso ex-ministro da Cultura, que ainda no ativo escreveu sobre este disco e considerou um dos discos da sua vida. Isso é um bom sinal, é um sinal, um dos bons sinais trazidos pelo 25 de Abril, não é? Quando tu tens um ministro da Cultura, ex-ministro da Cultura, a escrever com um conhecimento tão grande e com uma paixão tão grande sobre o free pop de Pop Del Arte, acho que é um excelente sinal. Eu acho também. Não é? Dos 50 anos de 25 de Abril. Quer dizer, a minha Bárbara é um pouquinho modesta, mas... Não, tens sido muito modesto durante a Copa. Estar a par das coisas que se fizeram de música para gerações mais recentes, é nesse sentido que eu digo que é o sinal. Não é porque às vezes se anda dos ministros da Cultura alguém que conhece as coisas de há 100 anos para trás, não é? É que há um afastamento, olha, com essa ideia lata da música pop, não é? Pois. Há um afastamento da música pop. Ou seja, que as coisas que do momento são comerciais, não são bem cultura, a cultura é algo que está no museu e não é verdade, claro. Mas também não esperava que Pedro Adão e Silva, que eu não conheço pessoalmente, pensasse assim. Claro que não iria pensar. Eu, quando convidei, apenas o tinha cumprimentado uma ou duas vezes num concerto, também nunca trocámos ideias, mas quando tive a ousadia de lhe mandar um e-mail a convidá-lo, mandei-lhe a lista de todos os discos que estavam presentes, até tinha pensado ele escrever sobre outro e foi o próprio que se voluntariou, porque disse que na lista dos 9 discos estava um que era um dos discos da vida dele, e eu à partida até cheguei a pensar que poderia ser o José Mário Branco, mas ele disse-me que não, que era o free pop de Pop Del Arte. Não sei se tens alguma pergunta, Isilda, alguma curiosidade? Não, acho que já que temos aqui tantas pessoas, se alguém tiver alguma pergunta a colocar ao João sobre... Por favor. A alma romântica é um modo de sair da tradução ou é uma chega à tradução? À editora da tradução? Não tem nada a ver com a tradução, não. Calhar podias explicar então porque é que... Dizer que há mais bandas para lá daquelas... É assim, a Dança do Som era a editora criada pelo Rock Rendezvous, onde várias bandas tocavam, desde o Rui Veloso aos Mata-Ratos, passando pelas Pop Del Arte, os Civotapés, portanto, várias bandas com estéticas diferentes e de zonas diferentes e coisas diferentes. A Ama Romanta foi uma editora que eu criei em 1985 e que editou o seu primeiro disco em 86 e não tinha nada a ver com o Rock Rendezvous, nem em termos de dinheiro, nem em termos de... Só que as bandas que tocavam, que davam ao Romanta, também tocavam no Rock Rendezvous, porque era a sala de espetáculos de Lisboa, onde essas bandas tocavam, portanto, o ponto de contacto, que havia uma boa relação, mas a editora, o Rock Rendezvous tinha uma editora própria, que era a Dança do Som, e a Alma Romântica era uma editora criada por músicos, foi um projeto ao qual eu dei início, e pronto, a ideia era fazer um primeiro disco com várias bandas, porque tinha sido assim. Tinha havido o dito boom do rock português em 80, quando surgiu o Rui Veloso, e depois também o do HF com o Cavalos de Corrida tiveram um grande êxito. Então, em 81, 82, as editoras grandes viram no dito rock português uma mina de ouro. Eu digo dito porque é discutível o termo... há um rock português, não, mas havia discos mesmo com
com um selo a dizer rock português. Pronto. E depois, em 81, 82, creio que se editou muita coisa, algumas hoje fazem parte do nosso imaginário, outras foram completamente esquecidas, e depois há uma retração em 83, 84, em que começa a não haver já ninguém estar a editar as bandas portuguesas, começa a haver dificuldade. Os Rádio Macau lá conseguem assinar em 84, os Croissant não chegam, que era uma banda também do meio e com um público fiel, não chegou a gravar, fizeram um disco pela sua própria iniciativa. O Sétima Legião também era outra desse período. Surgem na Fundação Atlântica, que é um selo ligado à EMI Valentim de Carvalho, mas é uma editora independente, mas dependente da EMI Valentim de Carvalho. Pronto, a Romanta foi a ideia dos músicos fazerem... Portanto, havia uma série de bandas que não gravavam, não era só os Pop Del Arte, era também os Mão Morta, havia os Intento, o Linha Geral, os Grito Final, os Ao Caso Épico, que não foram para a Romanta, mas mesmo para além das bandas que estavam na Romanta, havia uma série de... Os Judas, havia muita coisa, e ninguém estava a assinar com as bandas. Mesmo os Chutes e Pontapés, na altura que a Romanta foi pensada, não tinham editora. Tinham editado um disco pela Dança do Som, o Cerco, creio eu, não é? E não tinham editora. Foi em 85 que a Poligrama, depois, que era depois Universal, assinou, acho que foi obrigado, diziam na altura que tinha sido a multinacional, a sede na Holanda, que tinha exigido que eles editassem bandas portuguesas. Eles assinaram os Moleirifos, os Chutos, os Radá Gaddafi e acho que da Fabrinhos do Condado. Mas isto, portanto, saíram os discos em 86, 87, porque quando pensei fazer a Amor Romântica, de facto, nem sequer esses artistas tinham pronto, quando os Chutes e Pontapés, que já era praticamente a banda mais conhecida e com mais público do país, não tinha editora e tinha que recorrer à do Rock Rendezvous para editar, mas não, Rock Rendezvous depois não tinha assim essa atitude de ir para um estúdio, queria fazer as coisas de uma forma mais caseira, mas já não é nada comigo. Portanto, a ideia era fazer uma editora. A ideia surgiu um pouco do disco dos Croissant, porque eles fizeram o maxi single, o Life of V, por meios próprios. Alugaram o estúdio e pagaram a impressão do disco, fizeram um disco, portanto, independente, uma edição de autor, a própria banda fez. Eu achei que podíamos fazer algo do género, só que Pop Del Arte também não ia editar um disco assim sozinho, isso tinha que ir para o estúdio, era caro, não havia dinheiro para isso. O que se podia fazer era unir várias bandas e cada uma gravava um tema num estúdio que fosse acessível, tivesse qualidade, mas não fosse também algo muito caro para pagar, e juntar essas bandas num disco e fazer uma coletânea. Pronto, foi assim que surgiu a ideia de fazer o disco, Divergências, mas depois eram tantas as bandas que às tantas já eram mais de 10 e implicava aí, teve que ser um disco duplo. E vinham também os Queijoadios do Porto, os Bachados do Cardeal, que eram de Viseu. Os Mão Morta ficaram de fora apenas porque não os conhecia na altura, nem tinha ouvido ainda. Já o Divergência estava pronto quando os Mão Morta se tornaram mais conhecidos a nível nacional, mas o Divergência saiu a 28 de maio de 1986 e eu creio que os Mão Morta tocaram no Rock Rendezvous pela primeira vez para aí um mês e tal antes disso, portanto já estava e toda a gente veio dizer, epá, os Mão Morta são muito bons, tens que for os Mão Morta. Eu disse, mas agora já não dá porque as coisas já estavam praticamente acabadas, mas depois acabaram por editar pela Alma Romântica mais à frente. A confusão que pode haver em relação à Dança do Som é que
e eu devo ter dito isso alguns numa entrevista, era que o Rock Rendezvous tinha a sua editora e todos os anos também lançava uma compilação com as bandas que tinham participado, ou as principais bandas que tinham participado no Festival do Rock Rendezvous. Portanto, havia bandas que estavam na coletânea do Rock Rendezvous, que ia sair em abril de 86, e bandas que estavam no Divergências, que era o caso dos Pop Del Arte, a gente também, dos S80 e dos Linha Geral, pelo menos. Quer dizer, eu até podia dizer ao Rock Rendezvous que não autorizava o tema dos Pop Del Arte, mas achava que também não havia caso para isso, e era antipático. Portanto, tudo era o disco do concurso, e nós tínhamos participado no concurso. Não havia nenhum motivo para que eles não pudessem editar uma versão de um tema dos Pop Del Arte numa coletânea. Só que também queria que a coletânea da Amor Romântica, que ia sair um mês e tal depois do Rock Rendezvous, não parecesse outra coletânea igual àquela. Então surgiu a ideia de juntar alguns artistas de solo, como o Nuno Rebelo, ou eu, que temos uma faixa a solo. Havia também pôr a entrevista do professor Paquete de Oliveira sobre ditaduras culturais, que era um tema que interessava e que servia um pouco como manifesto da editora. Achei que assim já se via que era uma diferente do Rock Rendezvous. Não parecia a segunda parte daquela, porque muitas das bandas que vinham no Divergências também tocavam no Rock Rendezvous, parecia quase, embora a capa, a estética, a intenção fosse outra, mas ficava demasiado parecido. Pronto, então arranjámos ali uma maneira também de conceber uma coletânea que fosse diferente dessa. E daí que eu devo ter dito que algumas coisas foram pensadas para ser diferentes da coletânea do Rock Rendezvous, não por termos qualquer ligação, a não ser a do utentes do Rock Rendezvous, quer como público, quer como banda, mas pronto, e depois daí surgiu que a editora, já que estava legalizada, fomos fazendo mais discos. Concorda com cotas de música portuguesa das rádios? Não sei. À partida, teoricamente não, mas depende, não sei, é assim um pouco, depende também das cotas que forem, não é? Mas também acho que obrigar as pessoas a passarem música portuguesa só porque sim, ou para preencher uma determinada cota, também não me parece a melhor posição. Mas não sei, não é uma coisa que eu tenha que decidir, não pensei muito no assunto. Acho que o importante é passar boa música. Agora também depende da opinião de cada um. Acho que sim, que se deve passar música feita por músicos portugueses, principalmente no serviço público. As cotas. Depois o que acaba por haver em certos casos é um massacre de música pimba em doses industriais, e que também não é desejável, não sei. Depende de música que se está a falar, e música portuguesa, se vai do Zeca Afonso e do José Mário Branco ao Stelecto, passando pelo Emanuel e o pimba mais machista e reacionário que há. Portanto, não consigo meter tudo no mesmo saco. Aliás, lá está, é a questão da música portuguesa, é música cantada em português, mas muitas vezes nem é sequer uma música especificamente portuguesa. Mas acho que deixo isso às pessoas das rádios. Se tiverem bom senso, saberão gerir as coisas de maneira. Mas vocês é que podem dizer algo sobre isso. Há uma lei. Pois? Eu concordo. Mas... Eu concordo, mas não necessariamente com a lei como está. Mas sim, eu não sei como é que a lei está, portanto. Embora o facto de concordar e o facto dela ser praticada
também não quer dizer que sirva as estéticas que eu gosto, não é? Mas eu acho que sim. Acho que sim, até porque não há nenhuma razão para, se calhar, não há nenhuma razão para que ela não exista, porque o que o João diz, a música portuguesa hoje é muito plural, quer dizer, há muita escolha, se queres ir para um lado do cancionetista, como se queres ir para um lado mais, diria, vanguardista ou mais ousado. Não há razão nenhuma para que a música portuguesa não se toque na rádio. Eu sou um defensor de cotas, se calhar até por uma questão quase cultural, porque realmente há muito pouca autoestima nossa para com uma música que se produz cá, e possivelmente por muito eu gostava que as pessoas não fossem obrigadas, mas se não forem obrigadas possivelmente não vão tocar. Eu sou... Sim, a guerra das audiências acaba sempre. Sou a favor, embora isso não venha proteger a música mais criativa, não é? Mas sim, a lei é igual para todas. É igual para todas. Mas é fácil, mas é fácil nós refugiarmos. Fazer caber a música dentro dos números. Eu posso cumprir uma cota de 30% e a música que toca é perfeitamente irrelevante, na minha perspectiva, irrelevante, vulgar. Ou posso cumprir a cota de 30% e colocar uma música realmente... A cota, já agora pergunto, é 30%? Não, a cota difere no serviço público, por exemplo, no caso da Antena 3, eu acho que anda à volta dos... Não sei se não está perto dos 50%. 50%. Está perto dos 50%. Depois temos que fazer uma diferenciação entre o chamado daytime, o horário, se vai lá, 7 da manhã, 8 da noite, 7 da tarde, nessas 12 horas, e o outro horário, porque eu posso muito bem cumprir, até posso estar a madrugada toda a passar música portuguesa e depois no daytime não passar nenhuma, não é? Estou a cumprir a lei. Depois já há outra coisa que é uma determinada porcentagem de música cantada em português. Enfim, aquilo tem uma variável, aquilo é preciso um livro de instruções para... Mas valem mais do que outras, os instrumentais não valem, os instrumentais quem não valem. inglês vale menos. Portanto, há muitas variáveis. Alguns brasileiros podem lá estar, enfim. Resumindo, o que tem que ficar de fora fica sempre de fora. Portanto, os pop de arte, o free pop ficaria de fora e outras coisas da altura de... não, agora, se voltarmos a 87... Por acaso é uma boa pergunta para o João. Ouvia-se na rádio os pop da arte? O António Sérgio passava. O António Sérgio passava. O Rui Pego, eu lembro do Rui Pego. O Rui Pego na Rádio Renascença tinha um programa a cor de som. À quinta-feira, pelo menos, tocava. Eu lembro-me de ouvir. O Rui Pego foi a primeira pessoa a passar Pop da Arte. Uma maquete em 85. Acho que contei a história. Contaste a história? Foste gravado de propósito para ir ao Rock. Nós gravámos a maquete no dia 11 de fevereiro. E no dia 12, eu e o Salgado, que era o baixista, fomos à Rádio Renascença, porque eles aceitavam maquetes para esse programa, e deixámos uma maquete ao Rui Pego. Eu digo, olha, somos sendo de uma banda, como vocês passam maquetes. Está bem, eu vou passar isto para uma fita, venham cá buscar amanhã. Depois, no dia seguinte, fomos lá buscar. E eu tinha deixado o recado que ia passar às 4 da tarde uma música, e passou. E depois começou a passar regularmente, mas eram os temas da maquete, não é? Mas ele passava outras bandas portuguesas que não estavam editadas, inclusive os Melis Dada, com o Pedro Dorei, e os Croissants, e mais coisas que... Sim, havia na altura que não... Era um programa só de música portuguesa. Sim. Não sei se era Ocidental Praia. Não, isso era o nome do top. O Rui Pego, que depois foi nosso diretor também na Antena 3, e antes disso... O Luís Montes também criou dentro da Antena 3 a Quinta dos Portugueses. A Quinta dos Portugueses era uma ideia do Rui Pego feita na Rádio Renascença. Portanto, o programa Cor de Som, à quinta-feira, só tocava música portuguesa. Era o único dia que eu ia ouvir. O único dia que eu ouvia era a Quinta dos Portugueses. E aí é que lembro-me de Croissant, de Pop del Arte, havia muita música em maquete e muitos discos acabados de sair. Depois o top, que era colocado no jornal Blitz, é que era chamado o top ocidental praia. O Rui Pego sempre teve essa coisa muito... Agarrava no hino. Cotas, não é? E não havia cotas, sim. E depois, e lá está um exemplo de como uma coisa funcionava bem para as bandas, porque várias bandas que estavam a começar passavam lá e nem sequer tinham um disco editado, nem se tratava de discos, tratava-se de maquete e coisas assim. E
E era um programa só de música portuguesa e que divulgava pelo menos as coisas mais alternativas e não tinha uma linha estética determinada, não eram as bandas indie ou as bandas, passava um pouco de tudo. Mas engraçado, os anos 80 eram anos de muita escassez, mas havia não começou a haver nesse período, uma abertura. Nesse período 84, 85, havia muitas bandas, mas ninguém assinava com elas. Sim, que era o tal período em que eu disse que os próprios Chutes e Pontapés estiveram sem edição. E havia coisas assim muito assim meio inusitadas que eu me recordo, que era, tu ouvias Chutes e Pontapés e António Pinho Vargas. O António Pinho Vargas, que os discos instrumentais eram tocados na rádio normalmente, como ouvias o Júlio Pereira. Era um tipo que tocava muito na rádio, não é? Como uma música instrumental que tocava na rádio e logo depois apareceu uma Sétima Legião ou... havia assim umas coisas, quer dizer, por um lado um certo conservadorismo, mas depois, por outro lado, havia assim uns exemplos e umas estéticas que hoje... Pois, era um pouco de... Era assim... Quanto a isso, se passávamos na rádio... não passávamos assim muito, mas também não passou completamente ao lado. Pronto, havia programas de autor, como o do António Sérgio, mas o António Sérgio tinha um grande repertório de coisas sempre novas e alternativas para passar, mas, portanto, não passava assim bandas portuguesas todos os dias, mas pelo menos tentava que, pelo menos quando o disco saía, dar-lhe alguma atenção, pelo menos naquela semana, ao fazer uma entrevista, portanto cumpria o papel dele, mesmo que não cumprisse cotas, mas cumpria o papel dele. Lá está, era um daqueles programas que era difícil ser feito com cotas. Não é? Sim. Naquela altura passava o que havia de mais fora, em termos mundiais, na música. E se tivesse que passar metade de música portuguesa, o programa perdia sentido. Não podia fazer isso, não é? Não, mas ele passava música, às vezes alemã ou em francês, ou não, nem sequer era. Há esse equívoco de achar que tudo é cedência ao esquema das multinacionais. Bom, havia também a Noites do Luar, do Ricardo Saló e o Aníbal Cabrita, que também passavam quando podiam, e houve o Meca Atravessivo, que era do single do Queirel, que passava muito um programa também que era do Jorge Pego, que acho que era na Rádio Comercial, não sei se era. Jorge Pego fez o TNT, eu todos no top. E ele passava muito essa música porque gostou da música por qualquer motivo. Era uma questão de, creio que mesmo de gosto pessoal. As outras não por isso. Depois o resto passava, às vezes, quando se ia dar uma entrevista, passava. Ou, depois havia outras rádios que passavam mais, tipo a Rádio Universidade de Tejo, que havia na altura, que era a Rádio Universidade de Lisboa, a Rádio Universidade de Coimbra, e fora, às vezes até rádios portuguesas em Paris passavam. Mas não passava assim naquele conceito de playlist, tirando esse caso do TNT, como é que atravessa isso, mas foi mesmo uma questão de empatia pessoal do Jorge Pego com a música. Ainda sobre, só uma pequena nota de free pop passar ou não, na rádio eu recordo-me no Blitz, também dessas listas, desses tops, as 13 pragas, e que tinha lá o Juramento de Simandeira. Isso era da Manuela Paraíso. Também tinha isso. Rádio Azul, será? Tinha lá na penúltima página, ao pé dos pregões e das vendas. Sim, havia uma página que era só tops, não era? Sim, tinha lá o Juramento de Simandeira. Pegando um pouco ainda na questão de há pouco, de Dança do Som, a Marromanta, e depois a Marromanta editou imensos discos e que ainda hoje são considerados marcos, estou-me a lembrar, como o Plux Cuba do Nuno Canavarro ou do Tozé. Eu recordo-me ter lido algures na net, no Blitz, na brochura do concerto da Cultura Gesto, não faço ideia, que quando os Pop Telar ganharam o prémio de originalidade, que às tantas era o prémio mais apetecível do Rock Niveau, que a Dança do Som queria editar como prémio de originalidade
ou estava a pensar, que os Pop Del Arte editassem um single, mas depois não chegou a acontecer, porque o que os Pop Del Arte queriam editar não era o que a Dança do Som queria editar, e depois ficámos só pelo Bladin, que ouvi. O que é que era para editar e o que é que eles queriam. E já agora só uma pequena pergunta, se calhar já sei a resposta, já que estamos a editar estas pérolas da música portuguesa, e estando aqui o Paulo Monteiro, e também já se falou muito dos Croissant e do Maxi, haverá espaço para o Maxi dos Croissant? Há espaço para como é que posso dizer? Está a ser tratado. Em relação a isso, nós concorrendo ao Rendezvous com uma maquete com 4 temas, que era o que era exigido, e o Mário Guia sempre teve alguma simpatia por nós, e achava, e ele telefonou-me no dia a seguir, de termos ido ao concurso e ter sido iluminados, a dizer: pois, foi chato, foram iluminados, não mereciam, mas possivelmente vocês vão ganhar o prémio de originalidade, que ainda na altura era o segundo concurso que havia, e era a primeira vez que havia o prémio de originalidade, que era oferecido por uma coisa qualquer de equipamento técnico para a sala de ensaio. O Mário Guia falou, portanto, em determinada altura, de fazer um single dos Pop Del Arte, mas com 3 temas. Era o Bladin do lado e era o Santos Pop e o East Street do outro. Não por esta ordem. Nós achámos que queríamos que fosse a maquete toda, que o Torre Velhas da Estrada era importante e que tinha que vir no disco, senão não era a imagem que queríamos dar da banda, se ficasse assim como ele estava a dizer. Ou então fazia um maxi e punha os 4 temas, mas ele não queria só fazer os 3, e eu achei, aliás, foi um pouco na sequência disso, pensar por que não fazermos nós uma editora e depois fazermos o disco à maneira que queremos, que é melhor. Deixei-o fazer o Bladino na coletânea à mesma, mas achei que foi melhor assim, e agora não estou arrependido. Nem nós também não. Mas esse Bladino que saiu era uma versão diferente. Não era da maquete. Não era da maquete. Da maquete só há o Turim Velhos da Estrada no Arriba Avante. Editado, sim. Está. E os outros 3? Uma boa pergunta. Eu tenho. Tens a maquete? Tenho. Não. Tenho. Posso quem a tinha era a antena. Posso confidenciar. Esses 4 temas, que isto, o mundo é pequeno, esses 4 temas que o João levou para tocar na Renascença e que o Rui Pego foram colocados dentro de uma bobine, e o Rui Pego, anos depois, ofereceu-me essa bobine onde estavam os 4 temas de Pop Del Arte. Portanto, eu tenho o Eastern Streets, os 4 temas que... o Torre Velhas da Estrada, o Bladin e... o Eastern Street e o Santos Pop. E o Santos Pop. Tenho esses 4 temas. Se o João quiser. Não, na fonograma não pensámos. Na fonograma está planeado uma série deles, entre eles o que tu disseste, o Life of Fides Croissant. Ok, nem sabia. Ainda pensei que tivesse ido pela Antena 1, porque também tínhamos feito uma cópia disso para o Noites do Luar, creio que era assim que se chamava. Saló. Ricardo Saló e Aníbal Cabrita. E Aníbal Cabrita. Aliás, a voz que aparece no Sonhos Pop, aquele início, eu acho que aquele no início é retirado de uma entrevista tua ao Aníbal Cabrita, creio eu. No Sonhos Pop, o início de Sonhos Pop, antes de... Sim. Aparece assim um bocadinho de um RM a dizer, eu acho que é a voz do Zé Pedro, mas eu acho que é numa entrevista, ao Aníbal Cabrita na altura, se calhar nesse programa Noites de Luar, não me lembro. Sim, e ele fazia uma semana outra semana. Não, que ele depois foi para a TSF. O Aníbal Cabrita foi?
Sim, foi para a comercial e depois da comercial é que foi para... Comercial é que vai para a XFM? Sim. Ok. Eu acho que ele foi o Aníbal Cabrito também na Rádio Comercial. Ok. Foi ele entrevistou a mim e ao Zé Pedro e acho que é tirada dessa entrevista. Ok. Não sei que horas são já. Quero falar aí. É passar o microfone. É, não é? O folheto. Ah, o calor. Então é daí que eu retirei assim, essa monofolha. Não lembro nada bem, Sim. mas é a cara do Aníbal Cabrito e foi na Rádio Comercial. O das Noites do Ar, então. Muito obrigado pela vossa presença. Sim, mas a Noite lá foi antes, foi em 85, e já deve ter sido. Portanto, o Santos, nós gravámos o Santos Pop e o álbum em outubro de 87, e isto deve ter sido algo durante o ano de 87. Para a semana estaremos aqui novamente. Para a semana uma conversa dedicada ao Domingo no Mundo, do Sérgio Godinho, com presença do produtor da altura, o Manuel Faria, e do Nuno Rafael, que é um músico que, no fundo, veio ocupar o lugar do Manuel Faria, o disco onde o Manuel Faria deixa de ser diretor artístico, diretor musical do Sérgio Godinho, e passa o testemunho ao Nuno Rafael, que se mantém até hoje. Muito obrigado, Isilda. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.